Gentilmente nos atende agora o presidente da CPMI das Fake News e também relator do projeto de lei de combate às notícias falsas, senador Ângelo Coronel, pelo PSD da Bahia. Como vai, senador? Bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia a todos vocês, bom dia a todos os ouvintes dessa empresa, que eu considero uma empresa, mas uma empresa de fazer as notícias chegarem sérias aos lares brasileiros, que é a Jovem Pan, à disposição de todos vocês. A Jovem Pan agradece. Cumprimentar aí o Vitor, cumprimentar a Kalina, o Zé Maria e o Rodrigo Constantino, que eu sei que a equipe hoje é forte aí nos estúdios da Jovem Pan. Legal. Senador, e para começar a nossa conversa, queria saber da opinião do senhor em relação a esse pedido que está no Supremo Tribunal Federal para o arquivamento do inquérito das fake news. O senhor acha que deveria haver o arquivamento ou o inquérito deve prosseguir? Qual a opinião do senhor? Olha, eu sou muito franco das minhas colocações. A partir do momento que houve um ataque muito pesado à Corte Suprema da Justiça e além dos seus membros diretamente, é um absurdo que precisa tomar um freio na República Federativa Brasileira. Eu não vou aqui julgar se o modus operandi, se o trâmite é este que está sendo feito dentro do Supremo, mas que precisamos tomar medidas severas, precisamos. Nós estamos com isso abalando a nossa democracia. Eu acho que as pessoas podem torcer para o seu time. Você é Palmeiras, mas não precisa ficar inimigo do corintiano, ou vice-versa. Então nós temos que ter, hoje em dia no Brasil, essa educação política, para que as pessoas possam torcer, possam ter os seus pensamentos, mas que não seja censurada pelos adversários. Então não tem por que atacar a Suprema Corte, literalmente como foi atacada no passado. Senador, e agora a pergunta de José Maria Trindade. Zé. Senador, eu gostaria de saber se o senhor conhece o conteúdo dessa investigação e se haverá na CPI um pedido para ter conhecimento do que este inquérito apurou aí durante esse processo no Supremo Tribunal Federal? Olha, o processo do Supremo corre em sigilo. Eu estive, inclusive, até com o próprio ministro Moraes, logo quando eu assumi a CPMI, há 7 meses atrás. Falei com ele que a CPMI estava à disposição para contribuir no que houvesse necessidade, estivesse ao nosso alcance, mas a partir daí foi o único contato que tive com ele. É evidente que ele utilizou até de algumas peças que são públicas no nosso site da CPMI, no inquérito dele. Mas não existiu até então nenhuma troca de figurinhas, nenhuma troca de informação da CPMI com o ministro Alexandre de Moraes. Rodrigo Constantino, também com a gente, direto dos Estados Unidos. Sua pergunta, Constantino. Bom dia, senador. Pois é, só para lembrar que ele usou muito ali os depoimentos dos deputados Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, e que a própria Joyce Hasselmann está agora sendo acusada de ter praticado aquilo que denuncia nos outros, né, a disseminação de fake news. Mas a pergunta que eu lhe faço é outra, senador. Não é preciso fazer uma distinção aqui entre críticas, por mais duras que sejam, aos membros do Supremo Tribunal Federal, aos ministros que compõem hoje a instituição e ataques à própria instituição? Eu pergunto isso pelo seguinte: eu acho que não tem ninguém nesse país hoje, no mundo político, mais atacado do que o presidente da República. Ele é chamado de nazista, de fascista, de tudo aquilo que a gente imaginar, inclusive por membros do Supremo. E ninguém considera isso um ataque à instituição da presidência. Então não está faltando aí fazer uma distinção entre críticas ácidas que sejam a componentes do Supremo com ataques à própria instituição? Olha, Constantino, boa pergunta, mas um crime não justifica o outro. Eu acho que qualquer um que for atingido na sua honra tem que ajuizar, não tem que ficar calado e procurar também se vingar no mesmo modus operandi. Eu acho que isso que está o erro. Agora, o que hoje acontece muito é a questão do anonimato. A Constituição da República, ela é clara. Nós não podemos hoje fomentar o anonimato. Então as pessoas se revestem de um perfil falso, muitas vezes de uma conta falsa criada numa plataforma do WhatsApp, do Telegram, e sai disparando veneno. Eu acho que a partir do momento que você exercer o seu direito de livre expressão sem utilizar-se desses perfis falsos, você está coberto pela própria lei, que a lei lhe dá direito a você criticar, contanto que não seja no anonimato. Então, o que acontece, por exemplo, hoje é isso, é que usam-se muito do anonimato, do pseudo-anonimato, que ao final da CPMI eu vou provar que esse anonimato não existe e nós vamos chegar, inclusive, a autores que se revestiram do anonimato pensando que estavam blindados e vão terminar se campando porque vai ver que isso não existe. Então, quem errou
não tem que fazer o mesmo, na mesma dosimetria do erro. Cada um tem que procurar fazer a maneira de cumprir a lei e não exercer a lei de antigamente, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Ô, senador, e nosso tempo já vai se esgotando, faço aqui uma última pergunta ao senhor. O senhor é do PSD, o partido que tem como presidente nacional Gilberto Kassab e do qual faz parte também o deputado Fábio Faria, que ontem à noite foi indicado como novo ministro das Comunicações. Queria saber do senhor se essa nomeação do Fábio Faria, agora ministro das Comunicações, é sim parte dessa aproximação do governo Bolsonaro com o Centrão e com o partido do senhor, e se isso significa que o partido agora passa a apoiar irrestritamente o presidente Bolsonaro no Congresso, senador? Olha, hoje já existe uma certa quantidade de deputados que já apoiam o Bolsonaro desde o início da sua eleição, como também existem senadores que apoiam o Bolsonaro desde o início. Evidentemente que tem um bloco independente. Eu, por exemplo, faço parte do bloco independente, não sou a favor nem contra o governo, defendo as minhas teses, votei muito a favor do governo em teses que eu achei que eram boas para o Brasil, mas, evidentemente, faço oposição naquilo que eu não concordo. Agora, o PSD é um partido muito livre. O PSD não tem amarras. Mesmo que o presidente pense de uma maneira, não significa que todos os parlamentares são obrigados a cumprir aquele pensamento, aquela diretriz da presidência. Talvez o PSD no Brasil seja o único partido onde todos os seus parlamentares são livres para votar, para exercer o seu direito, para ser situação oposição, sem amarras de presidente, sem amarras de líder. No meu caso, por exemplo, para concluir, eu fui eleito presidente da CPMI das fake news por todos os partidos, partido do presidente e partido de oposição, de PCL e PT, pela minha postura de independente, apesar de ser um cargo espinhoso, que tem hora que o PT zanga com Ângelo Coronel, tem hora que é o PSL do presidente que zanga. Mas as pessoas têm que entender que a imparcialidade, naquele momento que eu estou presidindo, ela tem que estar acima de qualquer partido. Então, isso que eu tenho conduzido o tempo todo. Imparcialidade para que a gente possa chegar ao final de conseguir proteger as famílias brasileiras, proteger as instituições. É isso que nós estamos buscando ao final dessa CPMI das fake news. E o PSD continua independente. Ouvimos aqui, portanto, o senador Ângelo Coronel, senador pelo PSD da Bahia. Obrigado, senador, pela entrevista. Um bom dia. Obrigado, bom dia.